Olá! Seguindo então nossa leitura, hoje é a vez do capítulo 8. As audiências da rainha-mãe, Touia, tinham sido esgotantes. Na ausência do marido, que tinha partido para inspecionar as linhas de defesa da fronteira nordeste, recebera o vizir, o diretor do tesouro, 2 governadores de província e um escriba dos arquivos. Todos apresentaram problemas urgentes, com necessidades urgentes de solução imediata, tentando-se evitar cometer erros. Sete estava cada vez mais preocupado com a permanente agitação das pequenas comunidades da Ásia e da Sírio-Palestina, que os hititas incentivavam a revolta. Em geral, bastava uma visita protocolar do faraó para acalmar os reizinhos de língua solta. Filha de oficial, Touia não descendia de uma linhagem real, nem tinha nobre ascendência, mas rapidamente se impusera à corte e ao país por seus próprios méritos. Sua elegância era natural, um corpo esguio, um rosto de grandes olhos amendoados, severos e penetrantes, um nariz fino e reto que lhe conferiam ar altivo. Tal como o marido, impunha respeito e não tolerava qualquer intimidade. O esplendor da corte do Egito era a sua principal preocupação. A grandeza do país e o bem-estar do seu povo dependiam do exercício das suas responsabilidades. Quando soube que receberia Ramsés, o filho preferido, toda a fadiga desapareceu. Embora tivesse escolhido o jardim do palácio como lugar para a entrevista, permanecera com o longo vestido de linho orlado de ouro, uma capa curta plissada sobre os ombros, um colar com 6 fileiras de ametistas e uma peruca de madeixas torcidas, paralelas e da mesma grossura, ocultando as orelhas e a nuca. Como adorava passear por entre as acácias, os salgueiros e as romanzeiras, onde também cresciam miosotes, malmiqueres e esporas bravas. Não havia criação mais bela do que um jardim, onde todas as criaturas vegetais cantavam, ao longo das estações, hinos aos deuses. De manhã e à tarde, Touia, antes de se preocupar com os deveres do seu cargo, concedia a si própria alguns minutos de sonho naquele paraíso. Quando Ramsés dirigiu-se a ela, a rainha ficou espantada. Em alguns meses, tornara-se um homem de beleza notável. Ao vê-lo, impunha-se uma sensação de poder. É verdade que existiam ainda alguns traços de rebeldia no andar e nas atitudes, mas a descontração de criança havia desaparecido. Ramsés inclinou-se perante a mãe. O protocolo o proíbe de me beijar? O jovem apertou-a nos braços por uns instantes. Como lhe parecia frágil. Lembra-se do sicômoro que plantou quando tinha 3 anos? Pois venha admirá-lo
está uma maravilha. Tuia constatou rapidamente que não conseguiria acalmar a cólera surda do filho. Aquele jardim, onde tinha passado tantas horas cuidando das árvores, tornara-se estranho para ele. Sei que sofreu uma dura prova. Do touro selvagem ou da solidão do verão passado? Pouco me importa, porém, visto que a coragem é ineficaz frente à injustiça. Tem alguma queixa a fazer? O meu amigo Ameni foi injustamente acusado de insubordinação e injúria a um superior. Graças à intervenção do meu irmão, foi despedido do gabinete do escriba, onde trabalhava, e condenado a trabalhos pesados nas estrebarias. Ele não tem estrutura para isso. Esse castigo iníquo vai matá-lo. São acusações graves e você sabe que não aprecio bisbilhotices. Ameni não me mentiu. É um homem correto e puro. Deve morrer porque é meu amigo e provocou a raiva de Shenar? Detesto seu irmão mais velho. Ignoramo-nos apenas. Ele tem medo de você. Ele me ordenou que deixasse Mênfis o mais depressa possível. Não o provocou tornando-se amante de Izete a Bela? Ramsés não dissimulou a sua surpresa. Você já sabe. Não é esse o meu dever? Quer dizer que estou sendo vigiado? Por um lado, você é filho do rei. Por outro, Izete a Bela é bastante faladora. Por que se gabaria de ter oferecido a sua virgindade a um derrotado? Certamente porque acredita em você. Uma simples aventura para irritar o meu irmão. Não estou tão certa disso. Você a ama, Ramsés? O jovem hesitou. Amo o seu corpo. Desejo tornar a vê-la, mas... Pensa em casar com ela? Casar? É a ordem natural das coisas, meu filho. Não, ainda não. Izete a Bela é uma jovem muito teimosa. Se o escolheu, não vai desistir tão facilmente. O meu irmão não é o melhor partido? Não me parece ser a opinião dela. A menos que tenha decidido nos seduzir a ambos. Você acha que uma moça tão jovem poderia ser tão astuciosa assim? Depois da infelicidade de Ameni, como posso confiar mais em alguém? Já não serei também digna da sua confiança? Ramsés agarrou a mão direita da mãe. Mãe, eu sei que você nunca me trairá. Quanto ao caso de Ameni, existe uma solução para ele. Qual? Torne-se escriba real. Assim, poderá escolher o seu secretário. Com uma obstinação que causava admiração em Ramsés, Ameni suportava os esforços físicos que lhe impunham. Receando uma outra intervenção do filho mais novo de Sete, cuja identidade tinham descoberto, os palafreneiros já não o torturavam. Um deles, arrependido, carregava menos alcofas para dar uma ajuda ao debilitado rapaz, que, no entanto, enfraquecia dia após dia. Quando Ramsés se apresentou ao concurso de escriba real, não estava preparado.
O exame realizara-se no pátio ao lado dos gabinetes do vizir. Os carpinteiros haviam construído pequenas colunas de madeira e colocado toldos para proteger os concorrentes do sol. Ramsés não se beneficiava de nenhum privilégio. Nem o pai nem a mãe poderiam intervir em seu favor, sob pena de violarem a lei de Ma'at. Ameni teria tentado fazer esse concurso mais cedo ou mais tarde. Ramsés não possuía nem os conhecimentos, nem o talento do amigo, mas lutaria por ele. Um velho escriba, apoiado numa bengala, fez uma preleção aos 50 jovens que esperavam conseguir os 2 lugares de escriba real propostos pela administração central. Estudaram para conseguir um cargo real que lhes permitirá exercer um poder? Sabem como deverão comportar-se? Então escutem. Mantenham o vestuário limpo, as sandálias imaculadas, velem pelo seu rolo de papiros e desfaçam-se da preguiça. Que suas mãos escrevam sem hesitação, que as suas bocas profiram as palavras justas e não se cansem de estudar e estudar sempre. Obedeçam às ordens do seu superior e tenham apenas um ideal: praticar corretamente a sua profissão. Sejam úteis aos outros. Não sejam indisciplinados. Um macaco compreende o que lhe dizemos. Um leão pode ser domesticado, mas não há estúpido maior do que um escriba distraído. Há um único remédio contra a ociosidade: o pau. Guardem bem as minhas palavras e coloquem as ideias no lugar certo. Agora, ao trabalho. Entregaram aos candidatos uma prancheta de madeira de sicômoro, coberta por uma camada de gesso endurecido. No centro, uma cavidade, com os juncos que seriam usados para escrever. Cada um deles dissolveu os blocos de tinta vermelha e preta num pouco de água, e todos invocaram o grande sábio Imhotep, patrono dos escribas, derramando algumas gotas de tinta em oferenda à sua memória. Durante muitas horas tiveram que copiar inscrições, responder a perguntas de gramática e de vocabulário, resolver problemas de matemática e de geometria, redigir um modelo de carta, recopiar os clássicos. Vários candidatos desistiram. A outros faltou a concentração. A última prova veio sob a forma de enigmas. No quarto enigma, porém, Ramsés esbarrou. Como pode o escriba transformar a morte em vida? Não imaginava que um letrado dispusesse de tal poder. Não lhe ocorria nenhuma resposta satisfatória. Essa falha, adicionada a inevitáveis erros de detalhe, podia eliminá-lo. A sua insistência foi inútil. A resposta escapava-lhe. Mesmo que falhasse, não abandonaria Ameni. Levá-lo-ia para o deserto, para junto de Setal e das suas serpentes.
Mais valia arriscar-se a morrer a cada instante do que sobreviver como um prisioneiro. Um babuíno desceu de uma palmeira e entrou na sala de exame. Os vigilantes não tiveram tempo de intervir, e ele saltou para os ombros de Ramsés, que se manteve calmo. O macaco murmurou algumas palavras no ouvido do jovem e logo desapareceu por onde tinha vindo. Por alguns instantes, o filho do rei e o animal sagrado do deus Thoth, o criador dos hieróglifos, tinham formado um único ser. Os pensamentos de ambos tinham se fundido. O espírito de um guiara a mão do outro. Ramsés leu a resposta que lhe tinha sido ditada. O raspador de argila fina, com o qual o escriba retirava a camada de gesso sobre a qual tinha escrito, para substituí-la por uma nova camada, permitia-lhe fazer passar a prancheta da morte à vida, tornando-a de novo utilizável como nova. Ameni estava tão doente que já não conseguia erguer a alcofa. Os ossos pareciam prestes a quebrar-se, e a nuca e o pescoço estavam mais rígidos do que um tronco seco. Mesmo que lhe batessem, não teria forças para continuar. Como a sorte lhe era cruel. Ler, escrever, traçar hieróglifos, ouvir as palavras dos sábios, recopiar os textos que tinham criado a civilização. Que maravilhoso futuro havia planejado. Uma vez mais, tentou deslocar a pesada carga, porém, uma mão forte encarregou-se de fazê-lo. Ramsés, o que pensa deste objeto? Perguntou o príncipe. A seguir, mostrou ao amigo um porta-pincéis de madeira dourada, em forma de coluna, encimada por um lírio de cabeça cônica que servia para polir uma inscrição. É magnífico! É seu, se decifrar a inscrição. Que o babuíno de Thoth proteja o escriba real. Não tem dificuldade nenhuma, Ramsés. Eu, Ramsés, na qualidade de escriba real, contrato-o como meu secretário particular. Ele conseguiu. Ai, que amizade mais linda, né? Isso é uma amizade de verdade. Que lindo. Eu espero que vocês que estão acompanhando aqui a leitura tenham se dado conta de quantos ensinamentos essa história nos passa. Não é? São muitos ensinamentos. Quem não está atento a isso, a partir de agora fique, ou relembre. Relembre o que a gente já leu. Tá bom? É isso. Ficamos por aqui hoje. No próximo vídeo vamos ler o capítulo 9. Aguardo vocês. Até lá.